Queremos saudar os irmãos com a paz do Senhor, não é, meu irmão? Somos gratos a Deus por essa oportunidade de estar aqui compartilhando com os irmãos. A nossa leitura diária está em 2 Coríntios, capítulo 7, e o versículo 1 que diz assim: Tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade e o temor de Deus, não é? A gente vemos aqui nesse texto bíblico, no versículo 16 do capítulo 6, que ali existia uma promessa de Deus, não é? Para que um povo aqui da igreja de Coríntio. A Bíblia diz ali no versículo 16 do capítulo 6, que a última parte, que diz assim: Habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. O versículo 17 nos diz: Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor, não toques em coisas impuras, e eu vos receberei. Serei vosso Pai, e vós serei para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Não é? Aqui existe uma promessa de Deus para com a igreja de Coríntio, aqui no capítulo 6. E no capítulo 7, no versículo 1 ao qual nós lemos, não é? Deus, ele deixa ali para aquela igreja alguns pontos a serem observados. Deus diz a ele assim: agora, para eu ser o seu Deus de vocês, não é? Purifiquem-nos de toda a impureza. A purificação só acontece quando queremos, quando a permitimos, quando a buscamos e nos deixamos ser purificados por Deus. Esse aí é um ponto que Deus deixou ali para aquela igreja, para que ele se purificasse, para que essa promessa viesse a acontecer na vida deles, não é? E também ele continua, diz de toda a impureza. A impureza, Jesus nos explica que a verdadeira impureza não é a sujeira física. A impureza que é realmente perigosa é a impureza do coração, que está lá no livro de Marcos, não é? Marcos capítulo 7, versículo 21 por diante, que diz assim: Porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, a prostituição, o homicida, os frutos, a avareza, as maldades, o engano, a desilusão, a inveja, a blasfêmia, a soberba e a loucura. O versículo 23 diz: Todos estes males procedem de dentro e contamina o homem. Essa aqui é a impureza que Jesus quer que nós, tiramos, que a gente não possa deixar que essa impureza entre em nossos corações, porque assim como tinha uma promessa aqui para a igreja de Coríntia, para a igreja de Coríntios, existe uma promessa em nossas vidas. Aí Deus nos deixa esses conselhozinhos para nós seguirmos, Nos purifiquemos, Sejamos puros de corpo, alma e espírito, Aperfeiçoando a nossa santidade e no temor de Deus. Ou seja, Deus, assim como Ele quis e queria cumprir aquela promessa na igreja de Coríntio, de ser Pai deles, e ser o Senhor Todo-Poderoso deles, assim é Deus em nossas vidas, Deus quer ser o nosso Senhor, Deus quer ser o Todo-Poderoso em nossas vidas.
agora requer de nós, né? Seguirmos e obedecermos esses conselhos que Deus nos deixa. A purificação, a impureza, tanto da carne quanto do espírito. Porque se nós obedecermos segundo a palavra de Deus, tudo aquilo que Deus proporcionou e para a nossa vida vai se cumprir. Porque Deus, ele não é filho do homem para que minta, nem muito menos filho do homem para que se arrependa. Porventura, diria Deus e não faria, ou falaria Deus e não cumpriria, não é? Então nós temos essa promessa em nossas vidas. E esses são os pequenos conselhos que Deus nos deixa. A purificação de toda impureza, tanto da carne quanto do espírito, não é? Aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus, não é, meu irmão? Essa é uma pequena saudação, uma reflexão que o Espírito Santo tem colocado no meu coração, não é? Agradecemos aí a confiança dos irmãos e que Deus continue abençoando a cada um em nome de Jesus.